isso permite fenômenos como o Luva de Pedreiro que a gente estava falando. Porque o Luva de Pedreiro jamais teria grana para produzir um Instagram e investir no Instagram, ganhar seguidores no Instagram e fazer o Instagram dar certo. Jamais. Porém, dentro do TikTok, ele, do campinho lá de terra batida... Olá, o episódio do Freecast! Mais uma terça-feira de Freecast sem furar uma minha sequer. Quem fala com vocês é o Melo, @o Guilherme Melo _, e temos hoje um convidado muitíssimo especial para falar um pouco sobre a vida de influencer, a vida de um publicitário e mais uma pá de coisas. Me acompanham aqui o @Doug. Fala patrão, fala galáctico, aqui @Doug, a publicidade é a mentira legalizada. Errado ele não tá. Caramba, que receptividade, né? E também o excelentíssimo convidado, Matheus Ferreira, criador do Geek Publicitário, um dos, se não o maior portal de notícias do mundo da comunicação. Fala pessoal, tudo certo? A bancada tá formada, então não esquece de ver as nossas publis, se as marcas nos ajudarem, lá no @InstaFreecast, e também acompanhe nossos vlogs lá no @TikTokFreecast. E manda tua cartinha lá pro e-mail do Freecast @gmail.com para reclamar com o nosso mascotinho, o Fanficórnio. Pois bem, meus queridos, eu queria começar dizendo que eu sou um fã do site há bastante tempo. Foi um dos primeiros sites dentro do mundo da publicidade que eu descobri desde que eu entrei na faculdade. Então, eu acompanho desde então. Todas as migrações que teve e tudo mais. Toda semana eu tô lá batendo meu pontinho pra ver as notícias desse nosso mundo da publicidade. Pra saber todas as novidades. E o Doug aqui é testemunha, porque seguidamente eu fico mandando os links pra ele lá pra falar dos negócios que eu vejo que eu acho da hora. Todo dia. Então eu queria entender de ti, Matheus. O que te levou, primeiramente, a criar o Geek Publicitário? Bom, acho que foi interessante o que o Douglas falou, né, sobre publicidade ser a mentira legalizada, né? O que me levou a criar o Geek Publicitário era um pouco disso, assim, da falta de identificação que eu tinha com o conteúdo sobre marketing e comunicação que eu via, né? A gente, enfim, publicidade no Brasil, ela é muito restrita ao eixo Rio-São Paulo, né? Então, os principais trabalhos estão no Rio e em São Paulo. E quando a gente está aqui, ainda assim, as principais oportunidades de trabalho são para pessoas que têm a mesma história de vida, que vêm dos mesmos lugares, né? Que são pessoas classe média, que todo mundo já se conhece, que tem algum parente que trabalha com marketing e comunicação, que vai lá, põe ela para trabalhar, fazer um estágio numa agência assim que começa o primeiro semestre da faculdade. E eu vim de um sonho de ser publicitário, vim de uma cidade do interior, onde tinha uma agência, basicamente, na minha cidade, e para trabalhar lá, não sei, ou precisava ser da família do cara, nascer na família do cara, ou casar com alguém da família do cara. Então, alguma coisa, e eu não tinha essa possibilidade nenhuma. E aí eu vim para São Paulo, achando que a vida era muito mais fácil do que ela realmente me mostraria que seria, mas eu vim para cá para estudar, eu consegui uma bolsa no Mackenzie. E para quem conhece o Mackenzie não tem o histórico de ser o lugar mais receptivo e menos elitista do mundo, né? Então eu tive um choque de realidade quando eu caí aqui, porque o mercado publicitário exigia que você fosse uma pessoa classe média, a faculdade que eu estudava também exigia isso, e demorou. A minha ficha só foi cair muitos anos depois que eu tinha saído da faculdade, sobre tudo que estava acontecendo. Mas de alguma forma, quando eu estava no último ano da faculdade, eu percebi que eu precisava me mostrar, alguém precisava me conhecer, alguém precisava entender como eu pensava, e eu sabia que eu pensava diferente de muita gente. Então, como eu via que eu tinha pensamentos diferentes dos veículos que eu consumia, eu falei, bom, se não tem ninguém falando das coisas que eu quero falar, quem vai falar sou eu. E aí eu criei o Geek Publicitário,
em 3 de maio de 2013. Então vai fazer no ano que vem 10 anos já. Uau. E aí a ideia era falar de coisas que eu, enquanto publicitário, achava muito legal. E coisas que muitas vezes eu não via em lugar nenhum. E foi assim que nasceu essa ideia. Por isso que hoje o Geek Publicitário ele é um recorte de um monte de coisa, né? Quando eu estava na faculdade, minha professora me apresentou aquela revista que chama Seleções. Não sei se vocês conhecem. Que lá nos Estados Unidos é super famosa, chama Reader's Digest. É uma revista que chama Seleções aqui no Brasil, porque é realmente isso. Eles fazem uma seleção de um monte de coisa e botam nessa revistinha, numa revistinha pequenininha, e faz sucesso no mundo inteiro. Então eu me inspirei muito nessa ideia das seleções, que era trazer um apanhado de coisas que eu acho legal enquanto publicitário, que eu vou encontrando no dia a dia, e assim nasceu o Geek Publicitário. Cara, eu acho assim que o site hoje, né, ele tem uma cara extremamente bonita e é muito bem organizadinho, assim, tem todas as seções bonitinhas ali e tal. É bem fácil de se achar e é bem como tu disse, assim, tem um recortezinho de cada coisinha ali, tem um pouquinho de streamings, tem um pouquinho ali de notícias de ações novas e tal. Hoje mesmo eu tava comentando com o Doug da ação lá do Luva de Pedreiro ser a voz do Waze, daí eu mandei o linkzinho lá pra ele, né, pra gente falar sobre o assunto e... Tipo, é um recorde de um monte de coisinhas, assim. E é muito interessante porque todas as matérias que tu coloca lá, né, que o time, que hoje tu tem uma equipe também que trabalha contigo, né? Sim, hoje nós somos em 7. E aí tem vários tipos de escrita ali, e aí tu entra na notícia e não é só aquela notícia... enlatada que muitas vezes tu vê em outros veículos, sabe? Então tem uma personalidade na coisa. Então fica muito mais... Parece que tu tá conversando com um brother teu, assim, na hora que tu tá lendo. Então fica bem mais acessível, assim, até pra te entender umas coisas que às vezes são meio complicadas. Quando eu tava começando na faculdade, que eu comecei a acompanhar o site lá por 2014, que foi quando eu entrei na faculdade. Eu queria saber mais sobre o mundo da publicidade e tal, mas é aquilo que tu falou, é muita coisa... que não se encaixa com a história de muitos. Porque onde eu fiz a faculdade de publicidade, a grande maioria era egresso do ProUni. Então, tipo, é uma galera já de um outro nível, né? De nível social, no caso, né? Que não é uma galera de classe média alta, não é uma galera de classe, às vezes, nem média. Então, quando tu encontra um negocinho que vai se identificando, tu já pega. Tanto que, né, são quase 10 anos que eu também acompanho o site, né? Então, é bem interessante. Mas isso que você falou é muito legal sobre essa questão desse acesso, né? Até a linguagem, né? A gente não usa esse estrangeirismo todo que o mundo publicitário adora, né? De ficar falando brainstorming, briefing, essas coisas todas, né? Essa chatice. Eu tenho um preconceito com isso. E quando eu tava na faculdade... Uma das minhas matérias sobre teorias da comunicação falava muito sobre isso, né? Que quando o ser humano ele não entende sobre um assunto, ele costuma trazer nomes rebuscados, sabe? Então ele costuma trazer esses estrangeirismos todos para trazer para falar de um assunto que ele não tem muito domínio. Então acho que quando você domina aquele assunto, você consegue falar sobre aquele assunto para qualquer pessoa entender sobre aquele assunto. E é isso, né? Você é publicitário, mas o Douglas, pelo que eu vi no Instagram dele, ele é engenheiro, né? Engenheiro químico, é isso? Isso. Então, assim, a ideia é falar com o Douglas também, porque a publicidade faz parte da vida de todo mundo, né? Todo mundo é impactado pela publicidade, todo mundo tem uma marca que gosta mais ou que gosta menos. Então, todo mundo tem uma relação com a publicidade. Então, a nossa ideia não é falar com um profissional de marketing e comunicação. Eu não tô nem aí, porque esse cara, muitas vezes, ele tem um ego tão grande que ele acha que ele sabe mais do que eu e eu também nem tô afim de falar com ele. Eu quero falar com o Douglas, que é engenheiro e que gosta de assistir Netflix e que adora as ações que a Netflix faz, que adora quando o Burger King vai cutucar o McDonald's. Então, é com essas pessoas que a gente gosta de falar. E a gente tem conseguido crescer bastante justamente por sair um pouco dessa bolha de marketing e comunicação e tentar falar com as pessoas que são o que a gente chama de entusiastas de marketing e comunicação, né? Que são pessoas que gostam de acompanhar esse universo. Essa questão que o Melo falou do... Eu vou pegar um exemplo aí do Luva de Pedreiro e o Waze. Cara, eu não veria isso em lugar nenhum se não fosse no site de vocês. Sim. Real.
Até a outra que também envolve o Luva de Pedreiro, né? Que é aquela ação da Adidas pra Copa do Mundo, que tem a Jade Picon e outros influencers. Tipo, até eu e o Doug a gente tava comentando, cara, é muito aleatório, porque não vai ter em lugar nenhum esse rolê, assim, tu nunca ia ver essas pessoas no mesmo lugar, tipo, sei lá, no shopping, tu não vai encontrar essas pessoas. Mesmo se fosse num bar, tu não vai encontrar essas pessoas. E até o Doug brincou que a única coisa de real ali que realmente tu via na propaganda que era real era o fato da Jade Picon não ter pisado na favela. Então, é um negócio assim que a comunicação num todo assim, eu nunca tinha sido um cara entusiasta da publicidade. Eu escolhi por dois motivos. O primeiro, que eu acho que é um dos mais comuns, pra fugir de matemática. Dessas coisas das exatas. E o segundo Você fala isso do lado de um engenheiro, né? Então tá. Ah, não. Eu e o Doug, a gente se conhece desde 98. Então, é muito tempo já. Ele já desistiu de tentar me falar de número porque eu não entendo. E o segundo motivo foi que eu tava pensando em algo que pudesse servir para ter mais oportunidades de emprego. No caso, a publicidade trabalha com qualquer coisa, né? Tanto que as minhas duas opções eram publicidade ou história. Porque tudo tem uma história, então eu poderia pesquisar qualquer coisa, né? Então eu poderia decidir mais pra frente o que fazer, né? Mas eu acabei me encantando mais pela publicidade, porque o meu primo, a segunda opção dele era publicidade. Foi assim que eu conheci a palavra publicidade e a profissão de publicitário. E eu comecei a ver as coisas e eu achei interessante. Falei, não, eu acho que eu vou gostar disso aqui. E ao longo da faculdade, assim, fui aprendendo mais sobre a comunicação e me encantando mais, principalmente sobre essa parte dos bastidores, assim, das propagandas, das ações. E esse é um dos motivos pelos quais eu me apeguei tanto ao Geek Publicitário. Porque o site, ele sempre traz alguma informaçãozinha, alguma coisa assim, muitas vezes em primeira mão. E até já teve casos de gente que pega as fotos que tu tira lá e fica reutilizando. Essa semana a gente foi parar no Choquei. Eu virei correspondente do Choquei essa semana. Olha aí. Porque a gente deu a nova Beats, né, sabor caipirinha. E sim. No dia seguinte tava no Choquei a minha foto, sem créditos, obviamente, né? Porque essa galera não se preocupa com isso. Mas estava lá. Pelo menos eu sabia que a foto era minha e a Ambev também sabia, porque a moça da Ambev me falou que sabia que era a minha foto. Falei, então é isso que importa. Ah, não, isso aí é o que importa. Mas assim, quando que tu percebeu assim, que tu teve a noção assim, cara, deu certo, tá dando certo. Tipo, as marcas estão vindo. Isso é bem legal. Eu acho que não tem um momento que você fala deu certo, até porque assim, na minha cabeça eu tenho tanto projeto, tem tanta coisa que eu quero fazer que pra mim não deu certo ainda, sabe? De maneira geral, assim, falando assim, tem muito mais coisas que eu quero que dê certo, né? Mas ao mesmo tempo, teve vários momentos que eu achei que deu certo. As coisas vão acontecendo muito devagar, né? A gente acha que a gente vai trabalhar e num dia as coisas vai virar uma chavinha e a gente fala, caralho, agora deu muito certo. E obviamente isso acontece para algumas pessoas, né? Vamos pegar o caso do Luva de Pedreiro que a gente tava falando dele. Ele é uma pessoa que pode falar, né, do momento que deu certo. O cara tava lá num campo de barro chutando bola no gol e do nada o TikTok mudou a vida dele, sei lá, do dia pra noite, né? Não, a vida desse cara nunca mais vai ser, não tem como ser a mesma. Eu até comentei com o Doug essa semana que tem o sósia do Luva de Pedreiro que tá começando a fazer sucesso também. O cara, ele faz o quê? Fala graças a Deus e receba, né? É isso. Daí o sósia fala, devolva, sabe? É uma antítese do Luva de Pedreiro. Exatamente. Então, tipo, esse crossover o Brasil precisa ver um dia. É o Luva de Pedreiro do mundo invertido. Exatamente. Mas então, só... Pode falar. Não, pode falar, pode concluir. Não, só pra concluir, a gente tem pequenas vitórias do dia a dia. Então, quando você vê uma matéria sua sendo publicada em algum lugar, quando você vê que tem aquele post que viraliza muito, que traz muitos acessos, então essas pequenas vitórias são pequenos sinais pra você de que, caramba, deu certo. Ou, no caso, né, que eu costumo pensar... tá dando certo, né? Há 10 anos está dando certo. Teve diversos momentos que eu achei que estava dando certo. Tem um ponto, tem um
um acontecimento que eu lembro que foi um dos primeiros grandes acontecimentos que eu consegui vazar um sanduíche do McDonald's que ninguém sabia que ia existir. E era um negócio que estava sendo feito a portas fechadas, assim, só 5 pessoas sabiam que esse sanduíche ia existir no Brasil, não sei o quê. E aí eu consegui, eu lembro que foi a primeira vez que o McDonald's fez o que eles chamaram de Grand Cheddar McMelt, que era o cheddar tradicional, que não sei se vocês sabem, mas é uma criação brasileira, é um sanduíche que foi criado no Brasil para o público brasileiro. E se eu não me engano, ele era para ser uma edição limitada, mas acabou ficando. E hoje ele já chegou a ser vendido em outros países, inclusive, mas é uma criação brasileira o cheddar. E o cheddar é uma paixão brasileira também. O brasileiro é apaixonado pelo sanduíche do cheddar do McDonald's. E é a primeira vez que eles dobravam, né? Colocavam 2 hambúrgueres nesse cheddar. E aí se chamava Grand Cheddar McMelt. E eu, inocentemente, fui lá e publiquei essa informação. E o meu site caiu, porque não aguentou o volume de acesso, caiu. Carai. E aí o meu servidor era um servidor que ficava lá nos Estados Unidos, e eu mandando mensagem pra eles desesperado, pelo amor de Deus, meu site precisa voltar. Aí o cara me xingou, porque ele falou assim, ó, você tá num servidor compartilhado, que é quando você divide aquele servidor com vários outros sitezinhos, né? Ele falou, você tá tomando o servidor de todo mundo que tá no mesmo servidor que você. Então a gente te chutou do servidor, porque senão os outros sites não ficam online, só fica o seu. Eu falei, não tem o que fazer? Ele falou assim, tem, pague mais caro. E aí eu falei, mas pague quanto mais caro? Tipo, era muito mais caro. Aí que eu fui aprender sobre o servidor. Hoje eu tenho servidor próprio, mas sou eu que gerencio tudo isso. Mas até então eu não entendia nada disso, meu site caiu e eu fazendo voltar e o site caindo. E eu fiquei desesperado. E foi a primeira vez assim que eu tive noção de como o trabalho totalmente maluco que veio da minha cabeça. Quem que quer saber o que que vai sair um sanduíche do McDonald's, né? Mas as pessoas queriam saber também, igual a mim. E aí foi a primeira vez assim que eu acho que eu tive noção de que as coisas estavam num nível muito maluco, assim. Foi legal, foi gostoso, apesar do nervoso que eu passei com o meu servidor. Em que ano que foi isso? 2016, se eu não me engano. E foi a primeira vez que tu viralizou, assim? Nesse nível, sim, que foi muito grande. Uhum. Mas desde o segundo ano de site, o primeiro ano foi super morno, que em 2013 eu criei, eu tava no último ano da faculdade, eu só tinha na minha cabeça que eu precisava fazer uma publicação por dia. Era isso que eu tinha na minha cabeça. Eu preciso fazer uma publicação por dia. Então eu fazia todos os dias em 2013 uma publicação por dia. Só que era assim, 15 visitas no dia, 20 visitas no outro, e era coisinha pequena. O que eu tive no ano de 2013 inteiro, hoje eu tenho, sei lá, até o horário do almoço, assim. Então, assim, era um negócio bem pequenininho. E só que aquilo me deixava muito feliz já, porque eu não tinha noção da dimensão que as coisas iam chegar, então cada coisa, de novo, era uma conquista ali, cada visitinha daquela. E aí eu lembro que em 2014 a prefeitura de Curitiba fez muito sucesso aqui na época das redes sociais. Não sei se vocês vão lembrar desse rolê, mas enfim, foi um rolê muito esquisito, que ninguém sabe explicar, foi um surto, um delírio coletivo. Jogo assim que eram os memes, né? Eles faziam muito meme, a cidade era uma bosta. Eu morava em Curitiba nessa época, em 2014, e a cidade era horrível, mas a prefeitura de Curitiba tava ganhando prêmio em São Paulo. Eu não entendia nada disso, achava uma idiotice. E aí eu fiz uma publicação, porque um cara criou, que eu achei ótimo, um perfil que chamava Prefrescura de Curitiba. E eu achei incrível esse trocadilho que ele fez, que era justamente para criticar o fato das coisas que eu também acreditava, que a prefeitura passava o dia inteiro nas redes sociais e não atendia as demandas da população no dia a dia da cidade. E aí eu fiz uma publicação entrevistando o criador do Prefrescura de Curitiba para falar sobre... E eu lembro que a matéria falava assim, os perigos de uma administração pública descolada demais, alguma coisa assim. Nossa, e aí eu virei o Judas da internet nesse dia, porque eu tava contrariando um senso muito comum de marketing e comunicação, de todo mundo tava endeusando essas pessoas. E aí a minha matéria viralizou, só que de uma forma que tava todo mundo assim, olha aqui, esse cara tá morrendo de inveja do que estão fazendo. E aí eu comecei a receber os primeiros hates da minha vida, eu liguei pra minha mãe chorando, falando que ia teve que ir embora de Curitiba até. Depois eu fui mesmo, acabou que eu fui, mas não, as pessoas comentavam coisas do tipo, você tá escrevendo isso tomando todinho no sofá da sua mãe, e eu passando o maior perrengue, morando sozinho em Curitiba, e tipo... E era meio óbvio que as pessoas não sabiam quem eu era, não me conheciam, não sabiam nada da minha história e estavam ali me xingando, sabe? Eu falava, Clássico da internet, né? Exatamente. É um clássico da internet. Mas, assim,
isso que tu tava falando até foi uma onda que pegou em muito, principalmente no jornalismo também, naquela coisa do jornalismo esportivo lá, que veio o Thiago Leifert, até depois de um tempo teve o Ale Oliveira também, que daí já era um humor mais proibidão e tal, que começaram a trazer um pouco mais essa diversão exagerada até em certos pontos, pra uma coisa que não é de comum, tão aberta, assim, esse tipo de abordagem, né, mais irônica, mais engraçadinha e tal, né, e realmente acaba fugindo um pouco, às vezes, da seriedade da coisa, tirando o peso, às vezes, de uma coisa que deveria ter um certo peso. Pô, a prefeitura, tudo bem, quer brincar? Brinca, de boas, mas tem que também ter um limite ali, né, senão... Eu acho que né? Esse nosso ensinamento de que a gente não deve discutir sobre política, ele prejudica a gente de diversos aspectos e a gente está vendo o resultado disso até hoje, né? Mas acho que na publicidade também existe um pouco disso, assim, das pessoas não questionarem muito como atrelar publicidade e política. Então, falta estudo e falta discussão sobre o assunto. Então, as pessoas acabam aceitando o que chega. E eu não achava justo a cidade estar destruída e o personagem da Cartoon Network passeando pela cidade no Facebook, entendeu? Na época era no Facebook. Então, tipo assim, eu achava um absurdo, tipo, muito absurdo. Tanto que, assim, não vingou, né? Esse tipo de administração engraçadinha com o personagem da Cartoon Network não vingou, não foi pra frente. E, sei lá, demorou uns 3, 4 anos para as pessoas perceberem que isso, no fim das contas, o público enjoou, né? O público também não aceitou mais isso e foi uma estratégia que foi embora rapidinho. Mas é isso, assim, eu sempre gostei muito de tentar refletir bastante sobre o que está acontecendo, porque... a gente tem umas modas, né? Umas modas publicitárias, assim, umas coisas malucas, assim, que e quando não fazem começa, exato. fica aquele looping na tua timeline ali de um monte de coisinha, mesma coisa, né? Hoje a gente tem muito disso com o TikTok, das marcas indo pro TikTok, e a maioria delas acaba fazendo sempre a mesma coisa. Pega algum influencer, coloca pra fazer uma dancinha lá, ou às vezes o influencer não tem nada a ver. Coitada da Juliette, né? Ela fez várias dessas, tadinha. Que tava lá, o influencer... tipo, ali, tá, vai lá, faz uma dancinha lá, aparece, fechou, é isso aí, sabe? Não, o pessoal não tenta ser um pouco diferente, só pega uma fórmula que tá meio latadinha e taca a ficha. Eu acho que o grande erro é esse, eles se apegam mais à forma do que ao conteúdo, né? Então, se o TikTok tá dando certo, a gente precisa fazer um TikTok. Tá, mas você tem o que dizer no TikTok, meu querido? Porque se você não tem o que dizer no TikTok, não faz sentido você estar no TikTok. Você vai estar no TikTok para fazer o que no TikTok? Ah, mas então vai ver o que outras pessoas estão fazendo. E aí vira uma cópia da cópia da cópia, no fim tá todo mundo fazendo a mesma coisa. E eu acho isso bem complicado, assim. Até a gente, voltando pela enésima vez no Luva de Pedreiro, tipo... eu não acho que ele tem o que apresentar pra tanta marca desse jeito, entendeu? O cara tá ganhando muito dinheiro, eu acho que ele tá certíssimo. Eu, no lugar dele, estaria aproveitando todos os contratos possíveis. Feliz da vida. Porém, assim, será que essas marcas todas, tipo McDonald's, o que tem a ver, sabe? Eu não sei o que tem a ver. E aí a gente começa a ver a questão da moda, né? Então você precisa estar dentro do hype do momento. O hype do momento é o Luva, então vamos lá falar com ele. E aí a gente vai vendo isso com várias outras pessoas acontecendo, né? Mas isso é publicidade preguiçoso. Mas eu vejo que tem bem menos... Tem bem menos propagandas marcantes hoje em dia. Por exemplo, pegar aquela do Siri da Brahma, da Tartaruguinha da Brahma, a do Pônei Maldito lá, não me lembro que marca que era. Eu vejo que hoje em dia não tem esse nível de propaganda, sabe? Isso aí é um ponto. Eu tive um professor que ele deu exatamente o exemplo dos pôneis malditos. Que ele falou assim: tá, o que adiantou fazer aquela música dos pôneis malditos? Todo mundo lembra dos pôneis malditos, mas não lembra a marca. Aí não resolveu nada, né? E aí ele falou: alguém aqui lembra qual era a marca do carro? Qual era o carro? E aí eu, o único aluno da turma, assim, levantei a mão. Era a Nissan Frontier, professor. Tá, mas tu não conta. Não, mas na época a Nissan cresceu bastante. Eles fizeram vários estudos de marca e na época eles cresceram. Óbvio, né? Você não vai também se estruturar em cima de uma propaganda por anos, né? Faltou ali uma continuidade, mas na época funcionou. Mas é que o Douglas citou 3 casos que a gente não pode usar mais, né? Que são elementos infantis. Principalmente relacionado à bebida, né? Então, quando você pega lá o caranguejo da Brahma, lá, o Siri da Brahma,
A Tartaruguinha, lembra da Tartaruguinha? A gente tinha um monte de personagens infantis e cada vez mais é mais restrito o trabalho com esse tipo de personagem, tudo que envolve, que possa dar alusão a crianças, né? Então, por exemplo, cerveja não pode utilizar nenhum personagem, mascote, essas coisas mais. É proibido. Então, assim, por um lado, a publicidade perde, mas por outro, de maneira geral, a sociedade tende a ganhar, assim, porque realmente uma tartaruguinha fofa te oferecendo uma cerveja, parar pra pensar é meio esquisito, né? Tu vai aceitar. Vai aceitar. Talvez seja por isso que eu bebo tanta cerveja hoje, ter vivido esse momento aí. Na verdade, o Brasil nos anos 90, ali início dos anos 2000, era uma loucura, né? Foi um caos. Tem propagandas assim que são icônicas, claro, mas que é impossível que tu imagine hoje alguém aprovando algo parecido. Que nem aquele do tiozinho lá da Suquita lá, o tiozão da Suquita, por exemplo. Aquilo lá, hoje em dia... Até eu lembro que fizeram recentemente, talvez tenha uns 2-3 anos isso, ou mais, mas que fizeram meio que uma nova versão, tipo, relembrando ele, só que eu não lembro qual era a marca, mas que fazia a mesma encenação e tudo, só que daí a mulher dando tipo... Sai pra lá, tá achando que tu é quem, sabe? Tipo, não pode fazer isso e tal. E aí, eu lembro que teve alguma coisa assim, daí foi o mesmo ator até que fez e tal. Tipo, meio que Foi uma boa sacada, confesso. Eu gostei. Mas é aquilo, né? É cantar uma coisa... É que eu acho que a gente entra num ponto que eu gosto de falar sempre, que a publicidade é um reflexo da sociedade e vice-versa, né? A gente sempre teve a publicidade dominada por homens heterossexuais, brancos e de classe média, né? Principalmente aí anos 90, né? Aquela visão do Mad Men, né? Aquele é o publicitário que fuma um charuto no escritório e, sabe? Bebe pra todo mundo e dá em cima da secretária, umas coisas assim, sabe? A família tradicional brasileira, né? O homem, a mulher, as crianças. Aquela família tradicional que gosta tanto da família que tem umas 3 famílias, né? Essa é a família tradicional. E aí, a gente viu muito isso. E, inclusive, dentro do Geek, eu, por ser um homem gay, eu não via nada sobre isso acontecendo, né? Quando eu criei lá o site em 2013, ninguém tava falando de diversidade, de orientação sexual, de gênero, de várias coisas, de raça, né? E a gente deu muito destaque para isso nos últimos anos e foi incrível, assim, a gente participou de muitas conversas, a gente gerou muitas conversas no quesito diversidade, porém, a gente vê isso, né? A publicidade evoluiu e a sociedade evoluiu, e eu digo para vocês que uma coisa ajudou a outra, tanto a própria sociedade ajudou a publicidade, quanto a publicidade ajudou a sociedade. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas no ano passado tentaram proibir casais LGBTs na publicidade, né? Que era PL 504, alguma coisa assim. Fizeram um projeto de lei para proibir casais homoafetivos na publicidade aqui no estado de São Paulo, porque era um imbecil que só podia mexer no estado de São Paulo, porque se ele fosse um imbecil que pudesse mexer a nível nacional, ele teria mexido. Mas esse foi um projeto de lei que a gente teve que lutar loucamente para conseguir barrar. Conseguimos barrar, né? Muita gente fez barulho, todas as agências de publicidade fizeram barulho para conseguir barrar um projeto de lei que em 2021 tentava proibir casais homoafetivos em publicidade, com a desculpa de que isso era para proteger as crianças da ideologia de gênero, sendo que publicidade infantil sempre foi proibida, né? Sempre não, mas é proibida há muitos anos já, então a criança não tem que estar assistindo publicidade de forma alguma, né? Então você tem essas bizarrices aí e que comprovam que o fato de termos diversidade na publicidade e como a publicidade faz parte do dia a dia das pessoas, ela leva muita influência para as discussões do dia a dia da sociedade. E isso é muito legal. É aquela coisa, né? Até que remonta ao início lá que tu falou, que era uma coisa que tu não via e... Não, se ninguém faz, eu vou fazer, vou me mostrar aqui, né? Que é aquela coisa do que não é visto, não é lembrado, né? É uma das premissas até da publicidade, inclusive, né?
E quanto mais gente acaba tendo acesso, porque assim, a publicidade ela tem um grande público de certa forma, né? Seja na TV aberta, seja na internet, nos anúncios de YouTube e tudo mais. Então, apesar das pessoas gostarem mais de pular as propagandas do que assisti-las de fato, né? Acaba impactando ainda muita gente, né? E quando tu tem toda hora uma mesma mensagem sendo repetida, quase que por osmose as pessoas acabam repetindo aquela mensagem. Não à toa a gente teve aí esses últimos 4 anos uma ascensão de certos comportamentos aí, né? De certos padrões, né? Então, mas isso é legal, você falou, as pessoas pulam a publicidade. As pessoas pulam publicidade ruim, mal direcionada, né? Pra você ver, eu só falo de publicidade, tem 1 milhão de acessos no mês, então assim, as pessoas procuram por publicidade e me acham, né? Então, será que a publicidade é sempre uma interrupção, né? Será que é sempre algo ruim? Eu não acredito muito nisso. Eu acho que publicidade ruim, mal direcionada, enche o saco. Mas a publicidade boa e bem direcionada, o público gosta. O público interage, o público quer ver de novo. Quer discutir sobre ela, né? Ah, sim, tem propagandas que são icônicas, né? Eu não sei se em São Paulo chega a passar, mas aqui no Rio Grande do Sul tem o supermercado, né? O Zafari, que todo final de ano ele tem uma propaganda icônica de Natal e tal. Tipo, é sempre muito comentário, que é sempre um storytelling assim, maravilhoso, faz as pessoas chorarem todo final de ano, assim. Sempre eles vêm com alguma coisa, o pessoal chega a esperar por aquele momento, assim, de vir essa propaganda de Natal do Zafari, sabe? Então, tipo, quando é bem feita, como tu disse, as pessoas vão querer ver, vão querer consumir, sabe? E particularmente, eu, assim, quando eu vejo, às vezes, uma propaganda que ela é muito boa, eu fico com ela na cabeça e eu acabo querendo conhecer o produto, às vezes, mesmo suspeitando que o produto pode ser ruim. Mas daí eu fico com vontade de experimentar, pelo menos. Eu tenho um problema, eu gasto meu dinheiro de forma muito burra. Muitas vezes. Facilmente influenciável. Pela publicidade. Não só pela publicidade, as séries também. Hoje eu tava vendo um episódio de uma série que o pessoal se reunia pra How I Met Your Mother, né? Pra ver o Super Bowl lá. Eles pegam o frango frito e tal. Eu vou pedir um frango frito hoje. Ué, pode ter sido uma inserção publicitária, inclusive, né? Tem aquela história, né, de que o filme Náufrago é uma propaganda da FedEx, né? Sim, e tem uma propaganda da FedEx, inclusive, né? Que eles utilizam isso, se eu não tô enganado. Mas assim, tu tava falando dessa questão de... Pera, deixa eu pegar o gancho do Zafari aí, rapidinho, que eu tô com essa pergunta engatilhada há tempos. Vamos ver se ele vai saber me responder assim, ó. Tu falou que a publicidade é mais focada no eixo Rio-São Paulo, né? Tá. Então, muitas vezes eu vejo muitos produtos que vocês apresentam lá, que as marcas mandam pra vocês. Ou pegar, sei lá, não lembro um exemplo específico, mas um picolé, um chocolate. O picolé da Sete Belo. Até hoje eu procuro e não acho. Pode ser esse exemplo. Pode ser. Muitas vezes a minha namorada também me manda algum produto que viu na página de vocês. Depois aí a gente vai procurar aqui no Sul, na rede de supermercado mais famosa que tem, a nossa querida do Zafari, e a gente não encontra. Patrocina nós. E daí a gente não sabe se é uma coisa restrita, meio que um protótipo restrito aí, Rio São Paulo, daí não vem pra cá. Como é que é? Tu saberia me explicar isso? Isso é legal de falar. O Brasil é um país muito grande, né? A gente já ouviu milhões de vezes falarem, o Brasil é um país continental, e realmente é. O Brasil poderia ser um continente. E é muito difícil distribuir no Brasil, ainda mais com a precariedade que a gente tem de logística, né? A gente tem... Toda a nossa logística está baseada em rodovia, o que é um caos, né? A gente não tem uma linha férrea, a gente não tem nada melhor do que rodovia, e aí quando resolvem parar as rodovias, igual aconteceu aí nos últimos dias, aí ferrou de vez. Então a gente tem uma logística muito complexa, cara, e de difícil distribuição. Basicamente, o Brasil é um país difícil de distribuir. Eu conheço basicamente 2 empresas que conseguem fazer isso de forma efetiva e funcional no Brasil. Uma delas se chama Fenza, né, que é a operadora de distribuição da Coca-Cola, e a outra é a própria Ambev, que também distribui muito bem. São 2 empresas gigantescas com muita grana e que conseguem atingir o Brasil de uma forma fácil, né, digamos assim, com muito trabalho, obviamente, envolvido nessa história.
E por isso, a grande maioria das empresas vão atrás de altas densidades demográficas. E São Paulo e Rio de Janeiro são ótimos para isso, né? Você restringe ali a um público, fala com o máximo de pessoas possível, no menor território possível. Então, por conta dessa história de densidade demográfica, as coisas costumam ficar restritas ao Sudeste, né? Então, um lançamento é feito para o Sudeste e tudo mais. E o que acontece? Muitas vezes as marcas testam esses produtos no Sudeste, principalmente Rio, São Paulo, e depois abrem isso a nível nacional do tipo, deu certo, as pessoas aceitaram, agora vale a pena a gente gastar toda a grana que a gente vai ter que gastar de logística para fazer essa distribuição a nível nacional e também fazer uma produção que atinja todo o Brasil e dê conta do público brasileiro todo. Então, eu brigo muito com as empresas do tipo, põe um negócio, sei lá, é que um sorvete é complexo, né? Mas sei lá, se é algo que não seja tão perecível assim, põe pra vender online. Aquela então, de né? Babalu, por exemplo. Oi? A Traquinas, aquela de Babalu que lançaram. Dá pra vender online, né? Então hoje em dia você consegue comprar muitas coisas online e receber em qualquer lugar do Brasil. Riachuelo faz muito drop de coleção, né? Que é lançamento de coleção, coleções mais específicas assim e mais diferentinhas. Eles tinham mania de fazer em algumas lojas selecionadas de São Paulo. Hoje eles já aprenderam a colocar isso no site também, porque quem quiser comprar, que esteja em qualquer lugar do Brasil, pode ter a oportunidade de comprar. Então o e-commerce acabou dando essa flexibilidade que a gente não tinha antes, com essa distribuição em ponto de venda, mas algumas coisas são realmente muito difíceis. O que eu vejo que as marcas estão fazendo elas precisam arriscar muito e, enfim, principalmente no momento que a gente está de economia, né, cambaleando, muito difícil para todo mundo. Elas não arriscam tanto e elas preferem deixar esses produtos mais restritos, né? Mas a ideia, inclusive, do meu perfil lá no Instagram é de levar conhecimento desses produtos e fazer o público pedir esses produtos. Porque quando o público começa a gerar demanda desses produtos e o saque da empresa fala, por que lá no Rio Grande do Sul estão pedindo tanto o nosso sorvete e a gente não está distribuindo lá? Talvez valesse a pena a gente ter algum distribuidor lá. Então a gente tenta também de alguma forma brigar para que as empresas comecem a olhar um pouco mais para fora, mas sério, o pessoal do Norte e do Nordeste sofre muito mais, inclusive, com essas questões do que, né, a gente que está aqui do Centro-Oeste para baixo, porque realmente é muito difícil de distribuir lá para cima também. Então, mas assim, eu queria que tivesse Fruc aqui em São Paulo, tá? Mas eu preciso achar isso só no Zafari, que tem um só aqui na cidade de São Paulo, é muito difícil. Então essas coisas regionais também são legais. Fruc, a Fruc eu acho que é o melhor Guaraná que tem no Brasil. Sim, eu gosto bastante. Não sei se é o melhor, mas eu gosto bastante. Assim, E a marca Fruc, inclusive, ela é bem completinha nesse sentido, porque os produtos que eles lançam normalmente são diferentes, assim. Tu vê que é um negócio meio, não é a Coca-Cola, não é a Pepsi, mas eles têm uma personalidade, digamos assim, sabe? E são produtos realmente bons, assim, é bem bizarro. E eles podiam estar nos patrocinando, olha aí. Tô falando bem de graça. Eu gosto de Fruc, porque me patrocina, me mande recebidos aqui em São Paulo. Não sei, chegou pra vocês aí o Fruc Bergamota, o Tangerina, sei lá como é que vocês falam. É que assim, ó, o que acontece? Eu viajo bastante, né? E recentemente eu fui pra Lajeado e fui visitar a fábrica da Docile, que é incrível, inclusive, muito legal. E aí todo mundo, né, no meu direct, não, você precisa provar o Fruc, toma o Fruc, você precisa experimentar o Fruc, é nosso. Eu fui um dos que te indiquei. Aí, ó. Eu acho que eu fui um dos que te indiquei, isso aí. Tá vendo? Aí todo mundo, não, porque você tá aqui, você precisa experimentar o Fruc, não sei o quê. E aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, se eu sair daqui sem experimentar o Fruc, vão me suicidar. Aí eu peguei e falei assim, tem aqui? Aí a menina falou assim, tem aqui. Aí eu peguei e falei, tipo, aqui nesse restaurante que a gente tá, ela tem todo lugar o Fruc. Eu falei, nossa, é tão fácil de achar assim. Ela falou assim, não é. Aí, tipo, aqui é muito fácil de achar. Eu falei, nossa, em São Paulo a gente nunca ouviu falar disso. Ela, não. Aí ela falou, eu trabalhei lá. Aí a moça que tava comigo tinha trabalhado lá. Aí ela falou, não, eu já trabalhei lá. Inclusive, a empresa, tipo, aí falou, né, que é aquela coisa, uma empresa muito... que gosta muito do Estado, né, de maneira geral, assim, e de acordo com o que ela me disse, eles já receberam várias ofertas para serem comprados
tanto por Ambev quanto por Coca-Cola. A Coca-Cola tem muito disso, né? Eles foram lá no Nordeste e pegaram lá o Guaraná Jesus, né? Isso. E compraram o Guaraná Jesus porque a Coca-Cola não tinha vez, era todo mundo tomava o Guaraná Jesus. E aí ela falou, não, eles já foi oferecido comprá-los inúmeras vezes, mas eles não têm interesse, assim, o interesse deles é aqui o Rio Grande do Sul e eles fazem isso, sabem fazer isso e querem fazer isso aqui. Eu falei, interessante, mas assim, aqui é quase que um importado pra gente aqui em São Paulo, porque é difícil de achar e quando acha tá bem caro também, né? Não, a bergamota eu até aqui eu não tinha achado ainda em muitos lugares. Aí esses dias, até não faz muito tempo, eu tava no Zafra e eu vi, não, eu preciso experimentar essa fruta. Aí peguei. Aí, tá vendo? Promete, ela tem o sabor bergamota. Bergamota é o quê? A gente nem fala bergamota, é mexerica? É mexerica, isso aí. Entendi. Tem essas nomenclaturas que são diferentes, né? Também. Coloca a bergamota aqui, ninguém vai falar do que é isso. Mas aí pode se tornar um produto exclusivo que as pessoas vão olhar, o que é isso? Vou experimentar, deve ser uma fruta chique. Exatamente. Mas, por exemplo, a Docile fabrica no Rio Grande do Sul e distribui o Brasil inteiro, inclusive mundialmente, né? Uma empresa que distribui, faz as balinhas lá de latina deles para o mundo inteiro, vende, exporta muito, inclusive, das balinhas. Então, é uma questão de como enxergar o mercado. Mas eu acho que conhecendo como é? Rio Grandense, como é que fala? Como é o gentílico do Rio Grande do Sul? É o gaúcho. Gaúcho, né? Gaúcho. Conhecendo o gaúcho como eu conheço, ele gosta de ter a sua particularidade, né? De ter os seus produtos, né? Eu morei em Curitiba, o curitibano amava ter. O curitibano ama chamar salsicha divina, por exemplo. É a maior alegria da vida dele. Então, assim, tem essas coisas. Amiga que é de lá. A gente tem uma amiga que é de lá, que ela fazia um podcast, o Pseudociência, que ela já apareceu aqui algumas vezes, que a gente até brincava, às vezes, aqui no programa de falar, tá, beleza, vamos fazer a inclusão e vamos falar também da Vina. Lá eles têm o Cine. Cine? Acho que é Cine. Que é um refrigerante também, que é o Cine, que tem o Cine Gengibirra. Não sei nem do que é feito, deve ser com gengibre esse negócio, mas lá também tem os seus refrigerantes característicos, assim. Que são... aqui tem a cerveja Polar, né? A cerveja Polar, mas agora é da Ambev, né? Agora é da Ambev. Nossa, não sei se tem aí em São Paulo ela ou... Porque eles vendiam... Não, só acha no Zafari também. É que o Zafari é um supermercado gaúcho também, né? Então aqui eles trazem esses produtos, eles importam os produtos do Rio Grande do Sul pra gente aqui em São importado. Paulo. Mas é bem difícil de achar, por exemplo, Polar. Eu só fui tomar Polar uma vez que eu fui pra Porto Alegre, num jogo do Brasil também, a convite de Ambev, e aí na frente do estádio o cara tava lá vendendo, eu saí que nem um maluco, falei, dá licença que eu preciso comprar Polar, porque também toda vez que eu vou o pessoal fala pra eu tomar, mas aí eu experimentei. E gostou? Aprovou? Gostei, ela é mais no estilo mais Skol da vida, uma Brahma assim, né, tipo, acho que é bem o estilo do tipo de cerveja que faz bastante sucesso no Brasil, né, que são essas cervejas mais as Pilsens, né? Pilsen. Tá, e me tira uma dúvida. Qual foi o primeiro recebido? Qual foi o primeiro? Tu lembra qual foi o primeiro ou os primeiros? Então, lembro do mais importante, o primeiro mais importante, assim. Porque tem umas coisas de amigo, sabe? O amigo te manda alguma coisa pra você mostrar e tal. Sim. Eu lembro que tinha uma amiga minha, acho que o primeiro foi uma amiga minha que o marido dela tinha uma empresa que fazia um óculos de sol com shape de skate, uma loucura. E era bem legal, o óculos era super legal e tal. E aí ela falou, você divulga pra mim? Eu falo, divulgo, né? Tipo, falei, nossa, que legal, né? Chegou o meu momento. E aí, esse acho que foi o primeiro. Mas assim, o primeiro grande recebido de uma grande marca, eu acho que foi quando eu tenho uma foto disso. Eu postei recentemente no meu Instagram que me fizeram essa pergunta. Que Elma Chips tinha umas pipocas. Eu lembro disso. Faz tempo, acho que foi 2015 esse rolê. A Elma Chips tinha umas pipocas, então, tipo, aí eles lançaram pipocas de baconzitos, de cebolitos, e lançaram pipocas nos sabores dos snacks deles. E aí a gente fez uma publicação, agora as pipocas da Elma Chips tem pipoca sabor baconzitos, cebolitos e tudo mais.
Eles enviaram um kit, que era um baldinho de pipoca, cheio de pipoca dentro, era bem press kit mesmo, assim. Aí foi eu tirei foto com aquele balde até em cima da minha cabeça, assim, porque foi, assim, um evento, um momento, assim, pra mim. E eu tenho as fotos todas que eu fiz nesse dia, assim. Eu lá, magérrimo, uns 10 quilos mais magro, e com o balde de pipoca da Elma Chips em tudo quanto é canto, porque eu nem sabia tirar foto, não sabia o que eu tinha que fazer com aquilo. Eu recebi, mas eu nem sabia o que fazer com aquele negócio que eu tinha recebido. Mas é uma impressão mais genuína, passa mais credibilidade. A credibilidade que eu sou um maluco que não sabe nem receber um press kit, mas era o que dava pra fazer naquela época, né? E de ações, assim, qual foi a que mais te marcou, assim? Eu lembro que tu teve num SXSW, se eu não tô enganado. 2019 eu tive. Acho que foi o primeiro internacional, assim, que tu foi... Foi minha primeira cobertura internacional, foi isso mesmo. Salto para Saltas, Austin, né? Fui pra Austin, eu fechei, eu vou contar pra vocês esse rolê, acho que eu nunca contei essa história. A Young Rúbica me chama e fala assim pra mim: Matheus, a gente tem um investimento aqui de mídia. E a gente já falou com os outros veículos de marketing e comunicação, mas a gente quer falar especificamente com você. A gente quer falar com o seu público. Eu falei, muito obrigado, fico feliz, né? E aí, eles falaram assim: a gente queria patrocinar uma cobertura sua de um evento. Eu falei, legal, cubro o evento o tempo todo. Aí eles assim, internacional. Eu falei, oi? Aí eu falei, você fala inglês? Falo pessimamente, né? Aí eu falei assim, falo. The books on the table. Falo inglês assim, perfeitamente. Pode me botar lá que eu falo tudo em inglês. E aí, enfim, morrendo de medo, né? Aceitei, fiz uma proposta. Não, mas aí eles falaram assim pra mim: quem vai comprar tudo é você. Eu nunca tinha organizado uma viagem internacional na minha vida, né? Sim. Aí eles falaram, só que leva um tempo pra aprovar. Ou seja, além de ter que organizar uma viagem internacional, eu tinha que organizar hoje uma viagem que ia acontecer daqui 3 meses e tentar imaginar quanto que ia estar o preço lá, porque se eles não fechassem, eu não ia poder viajar. Aí foi um caos, eu não tinha passaporte para os Estados Unidos, eu não tinha passaporte para lugar nenhum, né? Não tinha passaporte, não tinha visto para os Estados Unidos. E aí em 1 mês eu tirei passaporte e visto, acho que foi o passaporte e visto mais rápido da história do Brasil. E aí eu saí correndo, tirei passaporte, tirei o visto, consegui passaporte, consegui o visto e fui para Austin, uma loucura. Nossa, passando um perrengue no aeroporto, a mulher gritando, eu não entendendo nada do que ela tava falando. Eu cheguei em Austin com dor de cabeça, depois de 24 horas de sair do Brasil, falei, é isso, tô aqui. Aí fiz 12 dias de cobertura em Austin e foi um dos momentos mais incríveis que eu vivi na minha vida, assim, foi um negócio absurdo, assim, cobrir um evento em outro país, trabalhar 12 dias seguidos, eu chegava em casa de noite com dor de cabeça, porque quando eu tenho que falar outro idioma, eu fico com dor de cabeça quando eu fico muito tempo falando outro idioma, porque eu fico pensando muito o que eu tenho que falar e eu fico nervoso e começa a me dar dor de cabeça. E aí 12 dias desse rolê, mas foi o momento que quando eu voltei pro Brasil, as pessoas já estavam me vendo de uma forma diferente da que me viam antes. Me via já de uma forma muito mais profissional, sabe? E aí nesse ano eu fiz VidCon na Califórnia também, que foi super legal, super legal. O que é VidCon? Eu não conheço esse. VidCon é uma conferência de criadores de conteúdo em vídeo, né? Então os maiores criadores de conteúdo em vídeo do mundo se reúnem lá na Califórnia, na frente da Disney, para discutir sobre criação de conteúdo em vídeo. Então o evento era patrocinado pelo TikTok, uma loucura, foi incrível também. Aí tava lá, tinha uma galera do Brasil lá. Eu dei de cara com aquele moço, como que é o nome dele? Puta merda. Mas enfim, eu dei de cara com uma galera do Brasil que tava lá a galera não conhece eles, são muito famosos no Brasil, mas lá eles não são conhecidos. E eu dei de cara com um monte de gente super conhecidinha lá que foi pra lá pra justamente estudar mais sobre produção de conteúdo em vídeo. E aí lá minha cobertura foi de 8 dias também, e no 8º dia eu fui pra Disney, foi incrível, foi maravilhoso, foi muito legal. Eu vou pra Disney todos os dias quando o meu TDAH ataca. Aí eu fico em outra dimensão. Assim. Quando esquece da Rita Lee, né? Nossa, é terrível. Tem frequência também, bastante. Mas eu nunca tinha ido pra Disney, né? E o meu conteúdo tem tudo a ver com a Disney, assim, foi um momento pra mim. Porque eu nunca tive o sonho de ir pra Disney, mas estar lá foi muito legal, gostei bastante da experiência. Cara,
Tu falou do apoio do TikTok e a gente comentou antes sobre o TikTok, sobre essa coisa das marcas entrarem no TikTok às vezes sem ter a cara, né, do TikTok, diferentemente, por exemplo, do Duolingo, né, que agora veio oficialmente pro TikTok. Mas esse aquele processo, perfil assim... é um surto, né? Vocês já viram esse perfil do Duolingo? É muito surtado. Eu não consegui entender. Eu só sei que eu acho muito divertido. Eles mandaram um kit, inclusive, chegou essa semana. Chegou lá a camiseta do Qatar que eles patrocinaram. Vocês viram que eles patrocinaram o time que chama Qatar, né? Eu vi. Eles mandaram a camiseta pra gente. Eu achei sensacional a ideia. Tá surfando. Eu li o título da matéria, porque assim, sabe o íconezinho do carregando, assim, como assim, patrocinar outro Qatar, né? Aí eu fui ler, eu achei sensacional a ideia. Sim, sensacional mesmo. Porque ao mesmo tempo que eles estão fazendo uma grande ação, né? Porque o time não teria condições, às vezes, de ter, né? Por exemplo, o aluguel do campo, essas coisas. E eles cobrem tudo isso, assim, tipo... Eu achei sensacional, uma baita ideia. Acho que tá lá no texto lá, é Johnson, talvez? Alguma coisa com J, o nome da agência. Enfim, mas foi uma baita ideia, assim, eu achei bem interessante. Mas essa coisa a gente tem um episódio falando praticamente só sobre esse processo que a gente chamou de tiktokização das coisas, né? Que cada vez tem que ser um conteúdo mais curto, uma coisa tipo os shorts no YouTube, tentando, né, tiktokizar no YouTube. Tipo... não só as propagandas, mas alguns conteúdos, né, músicas estão sendo feitas pensando exclusivamente no TikTok e tudo mais. Como é que tu enxerga esse processo de encolhimento, assim, do tempo para trazer um conteúdo? O quão isso acaba impactando até na questão das ações mesmo, assim, né, de mercado e tal? Isso é bem legal. Enquanto criador de conteúdo, porque eu sou publicitário e também sou criador de conteúdo, então eu tenho duas visões desse negócio, né? Enquanto publicitário, eu acho péssimo, né? Porque a gente precisa, de novo, tá correndo atrás do rabo, né? Quando a gente acha que entendeu o Instagram, quando a gente acha que entendeu o Facebook, vem o Instagram. Quando a gente acha que entendeu o Instagram, vem o TikTok. E aí é essa coisa de ficar o tempo todo correndo atrás de alguma coisa que não tá exatamente definida de como é que funciona. Porém, do lado do criador de conteúdo, eu tô presente em todas as plataformas, eu crio conteúdo em todas as plataformas, eu crio conteúdo para Facebook, para Instagram, para TikTok, para LinkedIn, para Twitter. A gente cria conteúdo para todas as plataformas e conteúdo diferente, YouTube, né? Conteúdo diferenciado em todas essas plataformas. O que acontece? Eventualmente a gente tem as modinhas, né? Algumas coisas entram na moda, a gente já falou um pouco disso aqui, mas também o Brasil, inclusive, tem esse perfil de ter a rede social do momento. Acho que até pelo fato da gente ter tido o Orkut lá atrás, que é uma coisa que o resto do mundo não teve, além da Índia, né? Foi Brasil e Índia, basicamente, que usou muito o Orkut. A gente tem esse perfil de trocar de rede, né? Então a gente saiu do Orkut, foi pro Twitter, a gente saiu do Twitter, foi pro Facebook, a gente saiu do Facebook, foi pro Instagram, e agora a gente tá saindo... aliás, a gente saiu aí a gente tava meio que saindo do Instagram, indo pro Snapchat, o Snapchat morreu, a gente voltou pro Instagram, e aí a gente agora tá indo pro TikTok. E o TikTok não vai morrer porque não é uma empresa pequena, é financiado ali com muita grana chinesa, então muito provavelmente a tendência é que a gente vá definitivamente pro TikTok. Então acho que tem essa particularidade brasileira de escolher a rede social do momento, né? E o brasileiro é muito viciado em redes sociais, né? E a gente consome muitas redes sociais. Então eu acho que, por exemplo, agora a gente está no TikTok, é esse modelo do vídeo curto. Eu gosto muito do TikTok por conta de uma outra coisa que não tem nada a ver com o tamanho do vídeo, que é a inteligência artificial do TikTok. Aquele negócio é bizarro. Se você passar 5 minutos lá, ele é capaz de entender quem é você sem você ter uma conta. Porque eu tenho amigos, inclusive, que usam o TikTok há mais de anos sem nunca ter criado uma conta. Porque o TikTok, se você baixa o aplicativo, ele já começa a te reproduzir vídeo, você não precisa nem logar. É verdade. E ele vai entendendo o seu gosto de acordo com o que você assiste e com o que você passa, e ele não precisa que você crie uma conta ali para ele começar a fazer isso de novo depois. Tem estudos que dizem que acho que é 7 minutos que o TikTok precisa para entender qual é o seu gosto. Uma coisa assim. É muito pouco tempo.
Sim, e como isso tudo é voltado para inteligência artificial e o consumo é via For You, né, que é o feed lá, significa que o seguidor tem zero importância nesse papel, né? Por quê? Porque o seguidor não importa, porque se eu vou consumir o conteúdo do For You, eu não estou consumindo o conteúdo de quem eu sigo. Então, se eu crio... Isso permite fenômenos como o Luva de Pedreiro que a gente estava falando. Por quê? O Luva de Pedreiro jamais teria grana para produzir um Instagram e investir no Instagram, ganhar seguidores no Instagram e fazer o Instagram dar certo. Jamais. Porém, dentro do TikTok, ele, do campinho lá de terra batida, conseguiu falar com milhões de pessoas sem que essas pessoas fossem seguidores dele antes. Entendeu? Chegou a atravessar o mundo, né? De fato. Ele atravessou o mundo, inclusive, né? Com vídeos feitos ali, caseiros. E o fenômeno Luva de Pedreiro, podemos dizer assim, a gente vai ver cada vez mais e cada vez mais rápido e com mais frequência. Por quê? Porque o TikTok dispensa número de seguidores. Então, tanto faz se você... É ótimo para quem é pequeno. Assim, é ótimo para quem é pequeno, assim. É ótimo para a plataforma, mas é um drama para quem produz conteúdo. E eu vou explicar por quê. Porque se agora o Luva de Pedreiro criou essa estrutura para montar conteúdo e ele vai entregar da mesma forma que entrega o cara que tá hoje lá num campinho de terra batida, ele tá lascado, porque o custo dele é muito mais alto e ele tá disputando de igual para igual com alguém que tá começando aqui. Então, pro criador, é um drama. É um drama. E eu que produzo conteúdo, eu tenho vídeo no meu TikTok que tem 100 visualizações. Eu tenho vídeo no meu TikTok que tem 2 milhões de visualizações. O mesmo perfil. Então, eu não tenho um piso de visualizações dentro do TikTok, porque depende única e exclusivamente pela qualidade daquele conteúdo ali que você publicou. E isso é muito complexo. Isso muda o jogo das redes sociais como a gente vinha entendendo, né? O nosso Mas eu acho que passou assim dos 1000, se eu não me engano, no TikTok, foi num episódio que a gente fez falando sobre teorias da conspiração, que a gente tá até com os chapeuzinhos de alumínio que a gente fez e tal, pra zoar. E o vídeo teve, tipo, sei lá, umas 20 mil visualizações, 20 e poucas mil visualizações. Nós, caralho, estouramos! E depois nunca mais. Não, a gente teve uns 40 e poucos, né? É instável, é verdade. É instável o TikTok, é aquela surpresa. É muito instável. E eu acho que igual o Instagram. O Instagram não, é super estável, nunca vai entregar. É isso, né? Por exemplo, ó, hoje, se eu faço um vídeo curto, né, que é como a gente chama esse vídeo do formato do TikTok, se eu faço um vídeo curto de até 1 minuto e meio, eu sei que o Instagram vai me entregar para pelo menos ali umas 10 mil pessoas. Então, eu vou gastar um tempo fazendo um vídeo que eu sei que vai ter pelo menos 10 mil visualizações. O que pra mim tá ok. Se eu boto isso no TikTok, pode ser que eu tenha 100. E aí eu vou surtar, porque eu gastei 3 horas para produzir um conteúdo que foi visto por 100 pessoas. Então, qual é a parte boa? A parte boa é que o Instagram me consola, enquanto o TikTok me dá uns tapas na cara e fala, para de fazer conteúdo, né? Só que assim, é meio desesperador o TikTok nesse ponto, nesse aspecto, porque assim, e depois você vai assistir alguns outros vídeos que estão bombando, teve produção zero. Assim, sabe, a pessoa... Tem um cara que eu amo no TikTok, não sei se vocês já viram, que é um cara que canta lavando louça e ele joga a louça assim enquanto ele tá cantando. Vocês já viram? Eu acho que já vi. Muito doido. Todos os vídeos dele é igual, é ele cantando uma música que ele gosta muito, uma música que pediram pra ele cantar, e ele canta muito empolgado e joga lá a louça dentro da pia, a pia cheia de água, joga água pra todo lugar. E aí, num dos vídeos, ele quebra a pia. Ele joga com tanta força, a pia quebra no meio, assim. E aí, tipo, esse eu acho que é o vídeo que mais viralizou dele. Mas assim, o custo de produção que o cara teve foi uma pia até hoje, né? Basicamente. E a gente que tá produzindo um conteúdo que custa dinheiro, vê um cenário assustador, né? Porque é isso, a galera tá ali. Você tem que gastar o mínimo possível para entregar alguma coisa. E o que eu vejo, o drama das marcas hoje também é um pouco esse, assim, a gente não consegue garantir nada no TikTok, a nossa vida ali no TikTok é meio maluca, assim, sabe? Um dia você tem aí, é o que vocês falaram. Isso é uma coisa que a gente mesmo percebe, porque geralmente a gente posta só cortes no TikTok, né? Daí ele tem uma média ali que segue, mas quando a gente vai postar algo mais elaborado, uma paródia ou trailer do lançamento num quadro nosso, vai flopar.
Nunca vai ter a mesma entrega. Já conta com flop. É inacreditável. Mas assim, no episódio anterior a esse, né? Na cronologia ali do nosso futuro, né? Que esse episódio ele vai ao ar em dezembro, né? Aí, o primeiro episódio que vai ao ar em dezembro, a gente gravou até essa semana também. A gente falou com uma menina que ela faz maquiagem artística. São umas maquiagens assim, ó, fodas. Arroba garota, mas enfim, a Natália. E ela falou pra gente que ela gasta, às vezes, numa maquiagem 3 a 6 horas pra fazer. E às vezes tem os vídeos que pega ali, tipo, 500 visualizações, 1000 visualizações, sabe? E tipo, no mês agora do Halloween, ela fez uma maquiagem diferente por dia. Que ela fez uma ação, assim, que ela chamou de Nightwing. Tipo, assim, ó, são trabalhos, assim, ó, muito, muito bonitos. E alguns deram uma certa viralizada e tal, que acaba pagando, assim, dá aquela afagada no nosso ego ali. De criador, é isso, né? Parece que o TikTok sabe quando você tá querendo desistir. Aí ele vai te dar visualização. Fala, vem, volta pra cá. O TikTok tem essa particularidade aí. Eu tava com um cliente essa semana e ele falou pra mim, meu, como tá cara essa história de fazer redes sociais, porque antes a gente produzia umas fotinhos lá e botava no Instagram e tava feito. Agora a gente precisa ficar criando vídeo de 1 minuto, tipo, é caro, leva tempo pra fazer, contratar uma pessoa, uma produtora, é caro pra contratar, e aí, sei lá, ele contratou um cara pra fazer um vídeo, o cara cobrou R$600. Aí ele falou, já pensou pagar R$600 por isso? Por R$600 pra fazer um vídeo é barato, né? Principalmente aqui em São Paulo. Isso é verdade. E aí ele falou, se eu pagar R$600 por cada publicação do meu Instagram, eu tô ferrado. Eu não tenho R$600 um vídeo de 1 minuto? É. Mas é que o menino foi, capturou todas as imagens, fez a edição e postou. Toda a produção, né? Ele fez todo o processo. A produção de um vídeo é um troço assim, ó. Antes de eu começar a editar os vídeos pra cá, que antes tinha um outro integrante nosso que tá de licença paternidade, né, que ele fazia essas edições, um forte abraço aí pro Nilson, ele fazia as edições. Eu, apesar de ser publicitário, eu não manjava muito das ferramentas, né, eu me virava ali no Photoshop. E aí eu comecei a editar o vídeo assim, e cara, pra fazer um negocinho de 20 segundos, eu levei mais de 2 dias. Pois é. Eu acabei de voltar hoje, eu tava fazendo produção de vídeo num cliente meu, porque as fotos dele estão entregando pouco no Instagram e a gente precisa de conteúdo em vídeo. Ele falou, não tem como fazer, não tem tempo pra ficar fazendo conteúdo em vídeo. Eu falei, pois eu então vou aí pra fazer esse conteúdo pra você, pra gente conseguir entregar o que a gente precisa entregar. Rede social está ficando muito cara essa brincadeira, né? E a gente não sabe, na verdade, onde é que isso vai parar. Se for parar no metaverso, o Zuckerberg vai ficar muito mais caro, então eu espero que não seja lá, espero que vá para outro lugar, que o Facebook realmente vá à falência e a gente tenha um lugar mais calmo para a gente poder criar conteúdo. Vai voltar pro jornal impresso. Não, vai continuar, eu sei que vai continuar sendo cada vez mais difícil e mais caro, né? Porque é isso, a parte boa é que hoje a gente consegue fazer tudo com o celular, por exemplo, né? Você tem um iPhone ou um celular com uma câmera boa, né? Um Samsung topo de linha, Xiaomi e tudo mais. Você consegue produzir conteúdos de qualidade, editar pelo próprio celular. O CapCut, por exemplo, é incrível, né? Tipo, um aplicativo de edição. Muito você faz recurso, ali pelo celular. Sim. Então a gente tem essas facilidades, mas ao mesmo tempo também tem que gerar muito conteúdo, né? Muito conteúdo. Meu celular já tá me dizendo que tá com a memória cheia e eu preciso esvaziar o tanto de vídeo que tá nele. E eu não sei mais o que fazer. É o drama do criador de conteúdo, né? Mas é aquela coisa, pelo menos, de certa forma, claro, né? Todo mundo hoje na internet acaba tendo uma chance se produzir o conteúdo, né? Seja o Luva de Pedreiro lá no campo de terra dando um chute numa goleira, seja uma menina dançando, um rapaz dançando, né? Todo mundo acaba tendo uma chance. Mas ninguém tem uma fórmula mágica para isso. Não existe. Né? Até às vezes a gente vai olhar o nosso canal do YouTube, que teve um vídeo que ele tava lá no seu auge ali com 200 visualizações e foi caindo depois, mas o que tá acontecendo? O YouTube ele vai dando tapas assim na tua baixa autoestima pra tua baixa autoestima ficar lá no alto.
né? Então, a gente acaba sofrendo, assim, com isso de... mas será que tem um jeito de fazer? Tem 1001 fórmulas ali na internet que o pessoal vai te dizer, não, mas se tu postar tal horário, não, mas se tu escrever tal conteúdo, mas se tu fizer isso, fizer aquilo, tu acaba prostituindo a tua criatividade, de certa forma, a ficar alienado dentro de uma formulazinha que nem é uma certeza que vai dar em algo, ao invés de tentar fazer algo diferente por causa dos números, né? A gente fica refém disso muitas vezes, né? Chega a ser até meio desmotivador muitas vezes. Imagina se tivesse uma fórmula dessa, a pessoa que descobrir isso fica zilionária, né? É o próximo Elon Musk da vida. Mas eu acho que o segredo tá aí, né? Não tem uma fórmula, porque assim, a partir do momento que uma fórmula dá certo, ela é meio que inutilizada, né? Vamos pegar um exemplo, né? Dá para outro cara ir num campinho de barro e chutar a bola no gol e falar receba? Não dá. Não dá para outro cara fazer isso. Um cara fez isso, ele deu muito certo, ficou muito conhecido e ele é o Luva de Pedreiro. Vamos pegar o Whindersson Nunes? O Whindersson Nunes começou lá no YouTube, o cara fazia vídeo sentado no quarto da casa dele sem camisa. Era a antítese do que qualquer pessoa diria que daria certo no YouTube. Explodiu, virou o maior youtuber durante muito tempo. Então assim, e por que essas pessoas deram certo? Porque elas não estavam tentando copiar a fórmula de ninguém, elas estavam sendo 100% elas mesmas, né? E é isso que é o que a gente chama de autenticidade, e é isso que é a coisa mais difícil dos criadores de conteúdo entenderem, que enquanto eles se espelharem em ser as pessoas que eles seguem, eles não vão conseguir visibilidade. Eles precisam ser eles mesmos. E uma coisa que eu percebi nos últimos tempos é que as pessoas têm muita dificuldade de ser autêntico, porque elas acham que existe a fórmula, a receita secreta para fazer sucesso. E isso não existe, né? Você precisa fazer o conteúdo que você acredita do jeito que você acredita. E também isso não é uma certeza de que vai funcionar e as pessoas vão gostar de você. Mas, no meu entendimento, é a melhor maneira e a maneira mais correta de se tentar conseguir ser relevante na internet. Perfeito. A gente tem outros quadros, né? Que a gente tem o podcast em si, que ele tem na sua média aí 1 hora e pouco de duração, né? E tem outros 2 produtos que a gente coloca nas sextas-feiras, né? Uma sexta sim, outra sexta não. Que um é o Reino do Fanfictão, que é onde a gente pega aquelas historinhas que o pessoal manda, que normalmente é uma mentirada braba, né? Mas a gente finge acreditar, né? E a gente conta essas historinhas no formatinho mais curto ali, 20, 30 minutinhos. E tem um produto novo que, no caso, ainda, enquanto a gente tá gravando, ainda não estreou, né? No caso, vai estrear amanhã, dia 11 de novembro, que é o Colecionadores de Streaming, que a gente vai falar sobre algum filme, alguma série, alguma coisa, algum assunto fechado em torno de 20 minutinhos ali, dar nossas impressões ou tentar vender a série de alguma forma, né? No caso, o primeiro episódio a gente falou sobre essa nova série, né, 1899, que vai sair na Netflix. No caso, hoje, enquanto a gente tá gravando, vai sair, quando esse vídeo saiu, já lançou, né? Nas questões ali em relação ao Dark, viagens no tempo, né? Então, a gente tá sempre tentando fazer alguma coisa. Sem mentira mesmo, eu acho que esse é o 5º ou 6º segmento novo que a gente faz, ou produto novo que a gente inventa no meio do caminho, nesses quase 2 anos que a gente tem de podcast. E ainda assim, não tem um formato, não, isso é o que vai dar certo, ou esse talvez dê certo. Não tem. A gente só tá jogando com o que vai aparecendo no nosso caminho pra tentar achar a nossa cara. São fases, né? Às vezes parece que vai dar certo, daí já daqui a 2 semanas, não tá dando certo isso. Daí mais 2 semanas, encontramos um caminho. Agora vai. Mas a melhor parte é vocês gostarem do que vocês estão entregando. Porque eu meço, assim, eu meço meu sucesso muito pela minha satisfação pessoal de fazer aquilo, né? Se eu tô gostando, se eu tô achando que o que eu tô entregando faz sentido, eu vou embora, continuo fazendo, né? Agora, tem conteúdos, por exemplo, que eu produzo porque eu gosto de produzir. Por exemplo, o meu canal do YouTube, ele tem
pelo trabalho que dá a ser feito, ele não me traz o retorno que deveria trazer, né? Ele não me traz retorno financeiro, de jeito nenhum, só que já faz 8 anos que eu tenho meu canal no YouTube e semanalmente eu posto lá, porque eu acho que parte do que eu quero fazer consiste em gravar um vídeo semanal fazendo um resumo lá no YouTube. Mas o importante é você vendo o que dá certo, o que traz um retorno, porque a gente precisa ter um retorno, seja de audiência, seja de grana, seja de qualquer outra coisa, e conciliar isso com coisas que você quer fazer e que você acredita que dá certo, porque também esperar o reconhecimento para continuar a fazer. Eu conheço pessoas que faziam trabalhos incríveis e que por falta de reconhecimento desistiram de um trabalho que tinha um baita potencial de dar super certo, e é triste você ver isso, né? Isso é verdade. Isso é verdade. Bem, a gente já vai se encaminhando então para os nossos finalmentes. Eu queria saber de ti qual conselho que tu dá pro criador de conteúdo pequeno, pro cara que pensa assim, que não tem o amigo famoso, não tem um guarda-chuva de uma grande emissora, alguma coisa assim, pra alavancar. O que tu diria pra essa pessoa pra dar certo, talvez? Cara, o que eu queria dizer é que esse é o melhor momento para isso, assim, que eu falei, o TikTok não depende de seguidores, e o Reels vai na mesma direção. Se você reparar, todos os movimentos que o Instagram fez para se parecer com o TikTok envolvem mostrar conteúdo de pessoas que a gente não segue pra gente, né? Então hoje você rola o seu feed do Instagram, o Instagram já virou uma grande confusão, né? Que é seu amigo misturado com um perfil de cachorro. Eu gosto de cachorro salsichinha, aqueles bacê. O meu perfil só aparece perfil de cachorro bacê, é um diferente do outro. Aí as pessoas me perguntam, por que aparece isso pra você? Eu falo, não sei. Em algum momento o Instagram descobriu que eu gostava de bacê e toda vez que aparece eu curto, então ele vai continuar me mostrando, né? Mas assim, é um momento que você não depende tanto dessa barreira do seguidor para conseguir fazer sucesso. Então, acabou aquela história de compra de seguidor, acabou aquela história de achar que ter 1 milhão de seguidores significa alguma coisa. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas hoje você tem 1 milhão de seguidores, mas aonde? É no TikTok? Porque se for no TikTok vale menos do que 1 milhão de seguidores do Instagram, entendeu? Então, assim... Tem mais isso ainda. Tem isso, porque os seus seguidores do TikTok não vão valer de muita coisa pra você, no fim das contas. Entendeu? E, enfim, a gente tá num momento onde é possível conseguir ser relevante, conseguir alcançar diversas audiências, mesmo começando do zero. A gente deu vários exemplos aqui de situações em que isso aconteceu. E, ao mesmo tempo, você tem a possibilidade de ser muito reconhecido num nicho de pessoas que gostam daquilo que você quer falar, a ponto de ser um ídolo dessas pessoas e ninguém te conhecer. Então, por exemplo, tem uma mulher que eu gosto que ela, sei lá, ensina inglês. E é tipo uma senhorinha e tal, que ela brinca com as curiosidades do idioma e fala, por que isso? Eu também não sei. E ela sempre termina o vídeo falando, I don't know, sabe? E é uma senhorinha, tipo, super, super simpática. Eu adoro ela. Se encontrasse aquela mulher, eu dar um abraço nela, eu sou, tipo, fã dela. Mas ninguém sabe que ela existe, sabe? Um dia ela fez uma live, e aí um amigo meu entrou na live pra pedir pra ela me mandar um beijo, porque ele viu que eu tava completamente eufórico que ela tava fazendo uma live. E, tipo... Ninguém sabe que essa mulher existe, mas eu adoro o conteúdo dela e eu sempre consumo. Tem outros conteúdos que eu gosto muito, de tipografia, de design, enfim. O TikTok fala, inclusive, de ciência. Aparece uma porrada de coisa de ciência no meu For You. E tipo, de pessoas que acabam ficando muito conhecidas. Eu gosto de seguir. Tem uma moça ruiva que explica sobre alimentos, que ela sempre quebra mitos sobre alimentos. Eu adoro ela, mas tipo, vários dos meus amigos nunca viram a cara dela na vida, entendeu? Então, essa possibilidade de ser muito relevante, muito importante, ser um ídolo de um nicho de pessoas restrito, mas no qual você causa muita influência, é muito interessante. E as grandes empresas, as empresas que entenderem isso, vão entender o grande segredo do futuro da comunicação, que é falar de forma segmentada com as massas. Porque a dificuldade é você falar nível nacional,
mas do jeito que aquela pessoa precisa ouvir com aquela pessoa que faz sentido para ela, entendeu? Então a gente está começando a ver esse movimento. Então existe financiamento, existe interesse das empresas de publicidade para esses criadores menores, que são mais nichados, mas que fazem sentido para aquela comunidade. O que precisa ser feito é nunca se esquecer que você precisa ser completamente autêntico. Seja você se posicionando enquanto uma pessoa ou enquanto um veículo ou uma marca, você precisa trazer algo de relevante e de novo. Porque, gente, se for para trazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo, não tem por que você existir. É simples assim. Não tem por que existir um outro Luva de Pedreiro, porque já existe o Luva de Pedreiro. Então, não faz o menor sentido. E às vezes as pessoas se esquecem disso, que é básico, assim. Quando o Whindersson saiu, aí uma galera vai gravar vídeo sem camisa, tentando fazer sketches imitando o Whindersson. Só que, cara, você não é a porra do Whindersson. O cara tava fazendo um negócio quando todo mundo achava que isso não daria certo. Então, ninguém tá esperando o novo Whindersson, o novo Luva. Eles estão esperando uma coisa que ainda não existe e que vai ser muito original e que vai ser muito relevante. Entendeu? E eu sei e entendo que é difícil para muitas pessoas encontrarem o que elas têm de original e de relevante. Mas o mais fácil de direcionar fale sobre coisas que você gosta, coisas que você é apaixonado. Se você ama viajar, fala sobre viagem. Se você gosta do mercado financeiro, fala sobre o mercado financeiro. Tô acompanhando agora uma mulher que apareceu faz 3 dias no meu For You e agora todos os dias ela tá lá falando sobre economia. E essa mulher me explicou em um vídeo de 2 minutos como foi criado o Plano Real, e eu terminei o vídeo de queixo caído, porque eu nunca tinha conseguido entender como tinha sido criado o Plano Real, o plano financeiro de mais sucesso que a gente teve na nossa história. A moeda de maior... como a gente fala? A moeda mais bem sucedida que a gente teve na nossa história. E ela explicou, assim, tipo, de uma maneira for dummies, assim, sabe? E eu achei incrível um vídeo do TikTok me ensinar sobre plano econômico, sabe? Uma moeda, e tem espaço para todo mundo. Entenda o que você gosta, identifique sobre o que você sabe falar, o que seus amigos gostam, o que seus amigos gostam quando você vai contar para eles, né? Eu acho que identificando essas coisas é muito mais fácil de você traçar um caminho onde você vai conseguir se diferenciar das demais pessoas e, consequentemente, ter público e fazer sucesso aí nesse universo mega concorrido que a gente tem das redes. Perfeito. Olha. Belas palavras. Podemos encerrar aqui. Podemos encerrar aqui. Matheus, tu tem uma perguntinha para deixar para nossa audiência? Bom, vamos lá. Uma pergunta. Essa pergunta pode ser em que sentido? Tem que ser sobre o tema que a gente está falando aqui? Como é que funciona essa pergunta? Pode ser o que tu achar mais relevante para perguntar. E aí eles precisam responder pra gente nas redes sociais, é isso? Esperamos que sim. Esperamos que eles nos vejam. Então eu vou deixar uma pergunta que qual é o criador de conteúdo que você acha que só você gosta, só você conhece e mais ninguém acompanha? Pra gente conhecer pessoas diferentes que fazem coisas diferentes aí na internet. Gostei. Então tá. Não esqueçam de nos seguir lá. Também acessem o Geek Publicitário, sigam lá nas redes sociais, @Geek Publicitário. E o teu @ pessoal é... @Ferreira Mateus no Instagram. Ferreira Mateus. Isso aí. Então tá, pessoal, nos vemos na próxima semana. Não esqueçam que nas sextas-feiras a gente tem ou colecionadores de streaming ou fanficção. E um forte abraço. Forte abraço aí. Abraço, pessoal. Até mais.